fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consome. Irmãos, como eu falei a semana passada, se nós ficarmos só aqui no Salmo 23, versículo 4, está de bom tamanho, né? Ainda que eu ande, o que é andar pelo vale da sombra da morte? É ali, a qualquer minuto, a qualquer segundo, eu vou embora. Está preparado. Está preparado. E quando a gente não está preparado, irmãos, o primeiro questionamento das pessoas é de perguntar: tem Jesus? Primeira coisa que pergunta, né? Tem Jesus? Se tem Jesus, a gente fica meio que tranquilo, né? Eu estava contando para a Helena, ela já ouviu, mas eu vou contar para vocês. Ontem foi uma coisa assim meio fúnebre que aconteceu comigo, né? Acho que nunca tinha acontecido. Eu estou lá, vendo lá minhas pregações e tal, não sei o quê. De repente eu me deparo com um repórter fazendo uma reportagem. Quando a pessoa morre e vai para a funerária, o que acontece ali? Gente do céu! À noite, se você perguntar assim, mas por que você estava vendo um negócio desse? Eu falei, misericórdia, né? Então, claro, é evidente que aparece lá a pessoa que morreu, no nítido, né? Fazer aquela reportagem colocando embaçado e tal, mas aparece a moça, tem um nome. O nome é tão complicado, quem arruma lá o defunto, né? Então, ela arrumando aquela agilidade toda, e vira pra cá. E daí, na sequência, o repórter fala assim pra ela: o que significa a morte para você? E ela continuou mirando lá, colocando e tal, umas coisas assim muito loucas, entendeu? Coloca palha lá nos buracos para lá, o banho ali naquele negócio lá. Bem complicado. E então pergunta para a moça assim: e aí, né? Como você lida com a morte? O que é a morte para você? Pergunta para a moça. E ela fala assim: eu sou cristã. Ela não falou isso aqui, mas deu a entender que ela falou: acabou isso aqui. Pelo que eu notei, era uma jovem também era cristã, porque a mãe não quis a maquiagem pesada, não quis negócio de coisa assim, e tinha um cabelo grande, tanto que ela lavou. A menina lava o cabelo. Como que você vai lavar? Com shampoo, com shampoo. E então lava o cabelo, dá banho, não é? E então pergunta para a moça: mas você vê a morte assim? Ela falou: de manhã eu sou técnica de enfermagem, eu lido com a vida. E à noite, eram 10h30 da noite, quando ela estava fazendo aquele negócio ali. À noite eu lido com a morte. Daí, irmãos, ela falou assim: sabe, isso aqui acabou. Acabou. É assim que eu lido. Eu respeito quem não pensa desse jeito. Mas o que a minha fé, que eu professo, fala o seguinte: que aqui acabou essa matéria e nós vamos ter a vida eterna com Deus. A moça falando. Então, naquele momento de pânico, porque a gente vê que o repórter, ele está tenso pra caramba, e eu ficaria também naquele lugar ali, com aquela situação. Mas, de repente, esse final que a moça fala, ela fala assim: olha, eu lido assim, a família, se eu tivesse aqui, né, um familiar meu, eu iria sentir muita falta. Sou eu que vou sentir falta, porque aqui não está sentindo mais nada. Aqui está resolvido. Então eu fiquei perguntando para mim, coloquei ele em outro lugar, tá? Mas eu fiquei perguntando: como eu lido nessa situação? Como eu tenho que lidar? Porque todos nós vamos enfrentar a morte, todos. Ou de um ente querido, ou a nossa própria morte. Mas eu não vou lidar com a minha morte, eu vou lidar com a morte do outro. Então, irmãos, nesse momento que a gente precisa parar e pensar. Como a minha mãe sempre fala, eu atravessei uma ponte.
e estou do outro lado. Sempre ela fala isso. Minha filha, não chore, não tal, porque se eu for primeiro que você, eu vou atravessar uma ponte. E aqui o salmista ele deixa claro, ainda que eu ande pela sombra do vale da morte. Porque, irmãos, a morte ela não avisa. Ela não avisa. Às vezes a pessoa fica doente 10 anos, tantos anos, e não morre. Outros, em 24 horas, em 2 horas, em 1 minuto, acabou. Não é? O problema é como, aonde nós vamos passar a eternidade. Esse é o grande lance. Então, quando o salmista fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não tenho mal algum. Mas como ele não tem mal algum? Como que é isso? Que anestesia é essa para não temer? Porque a morte, irmãos, é algo que para o outro é tudo fácil, não é? Quando eu vejo o pastor Niro dando depoimento, às vezes eu falo, meu Deus do céu, como que ele lida? Então, essa semana foi muito difícil para a gente que está ali acompanhando o negócio, é morte de criança, né? Porque o adulto, ele já percorreu a estrada dele, não é? Sim ou não? Sim. Mas a criança, cara, a gente não sabe lidar com esse negócio. E ele lidando com bebês na UTI, e o médico fala assim, olha, a gente não sabe se de manhã está aqui. E filho único. Então ele fala assim, olha, eu peço oração para Deus fazer um milagre, porque ele ressuscitou Lázaro, porque ele não pode ressuscitar, não pode transformar. Mas, irmãos, por exemplo, tem lá criança que aconteceu o problema quando tinha 1 ano, está com 5 anos. E está lá. Pensa para um pai e para uma mãe. O filho, você falou, a bebê está lá com a gripe insistente e tal, e é ruim. A casa inteira fica com problema quando uma criança. Eu me lembro muito bem quando a Tatiana estava doente, aquela situação toda que nós passamos. Irmãos, a gente não tinha vontade de comer, de beber. Eu não tinha vontade de viver. Então, às vezes, lidar com o problema do outro, nós somos muito indiferentes, né? Morreu, caiu lá do telhado e morreu. Parece que a gente, né? A gente vê assim, às vezes, os parentes, as pessoas que estão próximas, meio que indiferente, né? É porque cada um tem a sua forma de trabalhar, de lidar com isso daí, não é? Eu não sei como eu lidaria, eu nunca perdi, assim, uma pessoa, perdi a minha avó, que eu amava, mas a gente estava vivendo muito tempo longe, perdi o meu pai, que eu também não tinha nenhum contato, mas assim, gente próxima, os parentes, que para mim não mexeu com as minhas emoções, não mexeu. Mas aqui o salmista está claro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a gente tem que entender isso. Quando a gente tem, primeira coisa, temor a Deus. Segunda coisa, a gente confia em Deus, a gente sabe, morreu salvo, já está lá. Uns falam que estão dormindo, outros falam que estão esperando, outros falam que não sei o quê. Irmãos, eu não quero nem saber, eu quero saber que se foi salvo, aquela matéria vai ficar, vai se desfazer, vai virar pó, e o espírito volta para onde? Quando você chegar na eternidade, você pergunta, eu não tenho curiosidade de saber não. Então, irmãos, nós temos que falar como o salmista. É duro? É, ainda que eu ande. Eu não vou temer mal algum. Agora, a dor, irmão, o luto é diferente. Eu não posso virar para uma pessoa que perdeu um ente querido agora e falar, reaja, não chore mais. Que negócio é esse, povo? O luto é uma coisa muito individual. Tem pessoas que ficam eternidade de luto, mas outras, Deus faz, citando o pai da Helena, né? Você tem lembranças dele, mas você não chora toda vez que lembra daquela situação, não é? Tal, foi embora, tal. Deus salvou o pai da Elisângela na última hora.
Coisa assim que a gente fica pensando, como Deus é maravilhoso, né? Ela cata lá um bispo, leva no hospital e ora, e aquela coisa toda que a gente não entende, e daí morre. O seu pai não, vai tal, tem um processo. Esperou o processo chegar, por quê? Porque quando Deus está nesse processo, preste bem atenção, quando Deus está nesse processo, irmãos, a gente sente que nós somos humanos, mas a dor não mata. Não mata. Por isso que tem essa necessidade de ficar esse tempo, às vezes a pessoa está enferma, de ficar esse tempo, porque Deus ele é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo, então Ele nos dá esse tempo para a gente começar a administrar. De uma forma ou de outra, Ele está trabalhando essa equação que a gente não entende, né? Como? Mas Ele vai tratando a gente, lidando com a gente. Eu não sei o que a gente vai perder. Eu só sei dizer o seguinte, que quando eu me deparei com esse versículo, eu fiquei muito aliviada de algumas coisas. E ontem, quando eu lidei com aquela situação toda, irmãos, na minha cabeça, assim, de noite eu vou sonhar com esse negócio aí. Porque é um vídeo de 1 hora e pouca. E eu fui até o fim. Eu falei, alguma lição Deus quer me mostrar. Como é que eu lido com a morte? Como é que eu encaro ela? Eu tenho a morte ou eu tenho a Deus? Como é que eu lido? Então, irmãos, nesse todo que nós estamos trabalhando, você confia em Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus podia ter tirado a Tatiana lá quando aconteceu tudo. Já tinha passado 40 e tantos anos, com certeza eu já estava, assim, não perder um filho, esquece, mas eu já estava prosseguindo minha vida. O que ele fez? Não, eu preciso tratar de você, Margarida. Porque se tivesse acontecido tudo aquilo, eu estava nas trevas, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a luz. E se tivesse acontecido aquilo dali, com certeza hoje eu estaria perdida. Porque a minha confiança estava naquele negócio ali só. Perdi, acabou. Mas o que Deus fez? Não. Como eu tenho um propósito de salvação nesta família, eu vou permitir esse vale da sombra da morte, mas eu vou trabalhar. Esse é meu material para trabalhar nesse negócio aí. Citando o pai de um, pai de outro, eu cito também o pai do Alex. Mais ou menos 11 anos atrás, né? Que a Alex ainda era assim. Quando aconteceu lá tudo com ele, não, ele não vai morrer agora não. Mas não vai morrer, o médico veio falar com ele, essa agonia toda, mas Deus tinha um propósito, porque se seu pai tivesse morrido naquele dia, você estaria firme na fé? Veja como Deus é tremendo. E eu digo para você que ele tem toda a razão. E ele está aqui falando, não, eu não teria. Porque eu começo o caminho da fé e de cara Deus já leva o meu pai. Ele tinha 64 anos. Não é isso? Mas Deus ele é tão tremendo, ainda que eu ande. Ele andou pelo vale da sombra da morte. Mas Deus estava querendo trabalhar com o Alex. Então, meus irmãos, é assim. A Helena falou, eu estou aqui porque eu estou muito ansiosa. Calma, acalma o teu coração. Eu não estou expondo ela, não. Aquele semblante, a gente já vê que está no desespero. Mas assim, ou descansa no Senhor, ou começa a bater a cabeça no vidro, até sair sangue. Não tem outra alternativa, tem? Não tem. No meio da confusão, se a gente não parar aí a gente fica mal. Amém? Nós vamos orar e vamos pedir para Deus, para que Deus trate a gente. Trate o coração, a ansiedade, esse temor que a gente tem, porque a gente não gosta de ouvir más notícias, não é? Mas é o que às vezes Deus tem para tratar a gente.
Porque se não fosse o problema da sua mãe, você não estaria aqui. Não é isso? Então, você está aqui, ou seja, Deus, eu estou aqui, ó, dentro de mim. Não é da sua mãe agora, é de você. Porque você está pedindo socorro. Não é? Então, se Deus tivesse levado ela, você nem estaria aqui. Você estaria ali chorando as suas mágoas, não é? Mas porque você precisa de Deus, parece que é uma troca, né? Eu preciso do Senhor, que help. Me socorra. Porque amanhã às 4 horas da manhã eu estou saindo e pode ser que eu receba uma má notícia. Eu já sabe de tudo. Então, você pode chorar, espernear, gritar. Como você está querendo gritar, sair por aí, arrancando o cabelo, não vai mudar. Porque o que tiver de acontecer já está tudo certo. Entendeu? Como eu falei para você, sua mãe é salva, transformada, mas não vai ser agora. Acalme seu coração. Busque Deus, resolva sua vida com Deus. Entendeu? Tem muita coisa para você. Você e Deus, né? Sua família e tal. E aí, você não vai deixar de cuidar dela, mas ela está sendo cuidada por Jesus. Amém? E não vai ser agora não. Ainda, essa velhinha ainda vai te dar bastante trabalho. Assim, trabalho de dar banho, de cuidar da comida. É um trabalho, não é gostoso. Não é? Porque está com vida, porque lá no cemitério você não vai levar. A Dani não pode levar lá comida para a mãe dela, né, Dani? Não dá, né? Não dá, porque já morreu, não pode. Então, ela está viva, aproveite esse tempo, louve a Deus, agradeça. Olha, mãe, é tudo isso que eu quero, cuidar da senhora enquanto a senhora estiver viva. E quando você despachar ela naquele lugarzinho que o corpo vai ficar, ela já está na eternidade com o Senhor. Amém? Então, a gente está falando assim porque ela está muito fragilizada, a Helena. Então, quando chegar a nossa vez, a gente quer também que alguém acuda a gente, né? Porque não é a mãe dela o problema, agora é ela. Ela está muito fragilizada, cansada, sem vontade nem de viver, porque ela está cansada. Ela tem muito que viver ainda. Amém? Então, vamos agradecer a Deus e falar assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Obrigada, Santo Espírito de Deus, porque juntos estamos para cultuar o teu nome, para te adorar, para te dizer que nós dependemos de ti, para te dizer que o Senhor é Deus, é grande, poderoso, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é rei, é poderoso, é grande, é a rocha e a rosa de Saron. É o lírio dos vales. O Senhor é Deus. O Senhor já sabe de todas as coisas, porque foi o Senhor que criou todas as coisas. No princípio o Senhor estava, o Senhor está no meio e o Senhor está no final. Ainda que os montes se mudem e vá para ali, para colar, o Senhor não muda. Ele se transporta, mas o Senhor não. O Senhor é. Ali, acolá, o Senhor é. Por isso, Senhor Jesus, nós te damos graças, porque a tua palavra nos diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dali que vem o meu socorro, Pai. O meu socorro não vem do homem, o meu socorro vem de ti. Por isso nós te damos graças por este dia, Pai, o dia que o Senhor fez. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Vai de encontro às pessoas lutadas, às pessoas que estão sofrendo agora perdas, meu Pai, dos seus entes queridos, meu Pai. Naquele hospital, Senhor, aquelas crianças lá do DRAAC, Senhor, que estão gemendo de dor. O Senhor tem poder de mudar a sorte daquelas crianças, daqueles pais, meu Pai, no hospital do câncer, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão fugindo da guerra, meu Pai. Meu Jesus, tantos transtornos,
tantas dificuldades, Senhor. Agora mesmo eu estava vendo uma família, o pai com 100 anos, a mãe quase também com essa idade. Eles estão há 2 dias acampados no aeroporto, fugindo, Senhor, da guerra lá do Talibã, meu Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Oh Deus querido, nós te damos graças porque nós podemos orar por essas pessoas, meu Pai. Nós tivemos hoje todas as nossas necessidades supridas. Nós temos o pão, o teto, o agasalho. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós esquecemos de te dar graças. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigado pela comunhão, obrigado pelo Teu favor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua justiça, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por as pessoas que estão aqui, por este lar que nos recebe, Senhor Jesus, que nunca falte o pão nosso de cada dia neste lar, meu Pai. Oh Deus querido, por aqueles que não puderam vir, por algum problema, nós te pedimos a Tua bênção, Senhor. A saúde da Isabelinha, Senhor Jesus, ela está enferma, meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal naquela criança, Pai. A mãe da Helena, Senhor Jesus, nós colocamos diante do Teu altar. Coloca Tua mão de poder e graça, Senhor. O Senhor é bom e as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Pai, fala conosco, continue falando conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz e entender e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Quem crê, fala amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Glórias a Deus. Pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Em as suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos se afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, o peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos quando penso. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai amado. Nós temos que ter essa certeza que o Senhor nos ama. Mas nós queremos declarar esta noite que nós te amamos, Pai. Que o Senhor é muito importante para as nossas vidas. Age de nós, Senhor, força a tua presença. Obrigada, Senhor, por este momento de adoração. Nós te louvamos, te damos graças, Senhor. Muito obrigada no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos continuar. Pode sentar, por favor. Nós lemos até o segundo item, que é Deus nunca nos abandona, que está no Salmo 9, versículo 10. E nós vamos partir agora para o terceiro item da lista de 7, né? 7 passos que nós estamos trabalhando. Então, o terceiro passo é Deus cuida. Está lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 7. E esse terceiro item é Deus cuida. E aqui, a gente diz assim, 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Irmãos, a Bíblia
nos fala muito a respeito de ansiedade. A ansiedade é uma arma diabólica que o inimigo usa para nos paralisar. Ele usa essa arma daí, porque todo ansioso, irmãos, ele é precipitado, ele, como fala o ditado aí no mundo, né? Ele come quente e cru, né? Muitas vezes não espera e queima a língua porque de tão quente que está, porque ele é muito ansioso, né? O ansioso, ele almoça, mas ele está pensando no café da manhã, na janta e tal. Então, ele vive dessa maneira. Por quê? Porque tem algo dentro dele que não consegue parar para pensar, olha, eu tenho que parar um pouquinho para trabalhar esse negócio aí. Então, a palavra de Deus fala que Deus cuida. Deus cuida, ponto. Deus cuida, ponto. Nós temos que andar. Quando Deus fala que Ele cuida, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, porque a palavra de Deus fala assim, olha, lance sobre Ele. Lance tudo aquilo que você... Irmãos, preste atenção, agora é hora de você ouvir. Não é hora de pagar boleto, não é hora de resolver o problema com o vizinho, não é hora de resolver o problema lá no banco, não é hora de resolver o problema lá no hospital. Agora você tem que se desligar de tudo, porque senão não dá conta também de conversar com vocês. Porque daí eu falo, não, tal, meu problema, como é que eu faço? Amanhã é dia, e na terça é dia, tal. Daí eu começo a precipitar algo que ainda não aconteceu. E o ansioso, ele vive dessa maneira. Ele vive sempre preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. Só que a gente não sabe nem se amanhã a gente amanhece vivo. Então tudo isso aí vai ficar para resolver aquele que está vivo. Porque eu não posso mais resolver porque eu estou morta. Pronto. Então, o ansioso, ele não consegue viver de fato. Por quê? Porque ele não confia em Deus. Pesado, né? Mas é real. Se o meu filho, se meu neto, se isso, tal. Né? Eu quero dizer algo para você que você nunca esqueça. As nossas palavras têm poder. Eu já falei isso algumas vezes e eu vou tornar a repetir. E Jó fala assim, eu esqueci o endereço, mas Jó fala assim, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. É o ansioso. Né? Então, irmãos, primeiro passo é, se eu confio em Deus, seja o que for, Ele já resolveu. Ele já resolveu. O Salmo 139, irmãos, nos dá uma base bíblica para nós trabalharmos e enfrentarmos o dia da manhã. Porque ele fala assim, vamos lá um pouquinho, no Salmo 139. É bom a gente, quando a gente está tratando de um assunto tão, talvez, para alguns... Jó 3:25, aquele que eu falei, né? Aquele que eu temia. Jó 3:25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Coloca isso em letras grande e coloca bem destacado em algum lugar da sua casa. Porque aquilo que eu temia, ou seja, o inimigo ele vai trabalhar naquilo que você teme, naquilo que você acha que vai acontecer. Por quê? Porque a sua confiança não foi entregue para Deus. Então você fica ali pelejando com a sua cabeça. Não, porque é assim, porque é assado, porque é quadrado, redondo e tal. E não vai ser desse jeito. Vai ser do jeito que Deus já determinou que vai ser.
Não vai ser a minha vontade, não vai ser a vontade do inimigo, não vai ser a vontade do Zé, do João, não vai ser. Porque se eu pensar bem, irmãos, o que aconteceu na minha vida, eu tinha alguns problemas de rejeição quando eu era jovem. Eu tinha muitos problemas na área de rejeição. Eu nunca perguntei para minha mãe, hoje também eu não vou perguntar porque ela não vai saber responder. Mas eu acho que foi uma gravidez não desejada, não planejada, porque quando ela viu, eu já estava lá de 6, 7 meses. E uma gravidez não desejada, uma gravidez não planejada, ela causa muitos problemas. Um dos meus irmãos, eu tenho 6, um deles foi muito rejeitado. Minha mãe tentou abortá-lo algumas vezes e eu me lembro de algumas coisas que ela, tomei isso, tomei aquilo. Esse menino nunca deu certo na vida. Ele tem um problema de baixa autoestima horrível, entendeu? Ele realmente, ele fala mesmo, eu não nasci para dar certo. E nada que ele fez deu certo. Até os filhos foram doados. Hoje os netos não consideram, não sabem. A linhagem foi toda prejudicada. E uma vez eu falei para minha mãe, você tem que pedir perdão para ele. Filha, mas eu já pedi perdão para Deus. Não, você tem que pedir para ele. E ele não conseguia arrumar emprego, ele não conseguia uma vida estável. Instável, né? Não. Instável a vida dele. Trabalhou em algumas empresas boas, mas ele nunca deu certo. Então, eu quero que você grave isso. Tudo que você fica planejando do seu jeito, não vai ser do teu jeito. Tudo que você não confia em Deus, porque você acha que está demorando, porque você acha que tem que ser assim ou assado, você está prejudicando o propósito de Deus. O exemplo é Sara. Quando ela fez lá a besteira, teve que esperar e teve que as coisas ficar... Está complicado até hoje, não é? Porque a pessoa quis fazer do jeito dela. Quando a Eva interferiu também no propósito de Deus, a humanidade toda pagou o pato. Então, às vezes, uma família e uma das pessoas decide fazer desse jeito ou do outro jeito, vai prejudicar toda a descendência, vai prejudicar, e o propósito de Deus vai dar uma volta muito grande para chegar naquilo que Ele quer. E o Salmo 139, irmãos, e eu sei que você, mas você já leu isso demais, você já viu. Então, né? Então, se a gente soubesse ele de cor e aplicasse ele, a nossa vida seria mais tranquila. Eu não digo para você que você não tem que fazer um planejamento. Não, você tem que fazer um planejamento. Eu não digo para você que você tem, não, eu vou orar por determinada situação. Tem que orar, tem que colocar diante de Deus, sim. Mas lembra quando Abraão foi matar Isaac, sacrificá-lo? Ele levou tudo, o cutelo, a lenha, levou o menino. Porque Deus falou assim, olha, eu quero teu filho, teu único filho. Irmãos, Deus não mata a promessa dele. Pode escrever. Deus não mata a promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não mata uma promessa dele. Mas como eu sei que é promessa? Pelas provas, pelos sinais. Aí eu sei que Deus
falou. O que acontece? Acontece que nós nos precipitamos com a promessa de Deus e damos uma, sabe, quando você fala assim, não, aqui está, é difícil, não tem os caminhos alternativos, não é o caminho mais fácil, tal, isso, aquilo, não sei o quê. Outro dia nós pegamos um caminho desse, mas o lugar era tão feio, irmãos, passava por dentro de uma comunidade, um lugar muito feio. Então, foi falado, não, por aqui eu não quero mais passar, porque é muito feio. Daí a gente dá uma volta maior para não passar por aquele caminho que é mais curto, porém ele é muito, aos nossos olhos, meio que atrapalhadinho. Atrapalhadinho assim, não é bom, não é gostoso, não é bonito. Então, irmãos, às vezes, Deus fala assim, é para ir por esse caminho. Nós falamos, por esse caminho aqui, vai ser mais curto, para eu chegar lá no mesmo caminho, no mesmo lugar. E nós optamos. A palavra de Deus fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ou seja, irmãos, ponto. Deus nos sonda e nos conhece. Tu conheces, estou lendo o Salmo 139. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Você está aqui agora, pode ser que o teu pensamento está tão longe, e Deus está falando, ei, recolhe o teu pensamento. E eu sempre falo, quando eu chego em um culto, eu falo, Senhor, eu quero agora tornar o meu pensamento cativo a Ti. Nem sempre o que eu ouço nos lugares que eu vou era aquilo que eu gostaria de ouvir. Nem sempre. Nem sempre quando eu coloco uma pregação para escutar, nem sempre aquilo que eu gostaria de escutar. Porém, quando eu coloco, eu falo assim, eu só tenho alguma coisa para falar comigo, então eu vou deixar aqui. Então eu deixo. Mas às vezes não é aquilo que eu gostaria de escutar. Por quê? Porque o homem, ele quer escutar, irmãos, aquilo que convém ele escutar. Ontem uma pessoa estava reclamando comigo e falou, olha, eu fui na marcha para Jesus, lá em Indaiatuba, né? Teve a marcha para Jesus ontem, e ela falou, a caminhada tinha meia dúzia de gente, mas na hora do show, tinha muita gente. Então eu falei para ela assim, mano, é assim mesmo. Convide alguém para ir em um culto de oração. A pessoa só vai se tiver necessidade. Agora convide a pessoa para ir num culto de revelação. Dá uma olhadinha lá de quarta-feira em um culto que tem salto. Não tem onde colocar 300 mil ônibus na frente, não tem onde colocar. Por quê? Porque o cara vai ali para escutar, né? O cara fala, nossa, a carteira de identidade é tal, você vai fazer isso, porque 90% o cara fala que foi feito um trabalho de macumbaria. Quem que não tem medo? Tal, Deus me falou, fizeram trabalho de macumbaria e não sei o que sua vida está presa, não sei o que. Irmãos, a vida da maioria das pessoas está atrapalhada, não está? Não é trabalho de macumbaria. São as escolhas. Então a pessoa vai lá para dá uma olhadinha na quarta-feira. Vocês sabem de quem eu estou falando? Porque agora ele pega um balde lá, o cara botar para fora o trabalho que foi feito, a aranha, não sei o que lá, umas coisas assim meio atrapalhadinhas. Irmãos, aí eu vou para a Bíblia. A Bíblia mostra esse negócio. Depois vocês procurem. Procure para você ver se tem esse negócio. Eu não estou dizendo, irmãos, que claro, você vai num culto e você não vai, não, lá eu vou porque só tem revelação. Não, eu vou. Isso aconteceu de Deus revelar. Agora, você vai num culto onde você balança até você cair, ou vai na tua cabeça até... Irmãos, não precisa isso. Na Bíblia não tem esse negócio. Deus cuida da gente, independente, Deus cuida, você entregou a sua vida para Jesus, e a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, Ele cuida de você. O problema é que a gente não consegue descansar,
sabendo? Deus não sabe? Deus já sabe. E ele, o 3 assim, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Abre a tua cabeça. Deus já sabe de tudo. Não precisa a gente ficar falando para ele, olha, porque o senhor está muito velhinho, eu vou te lembrar aqui que você precisa fazer isso. Não há necessidade, ele sabe, ele conhece, você orou, você pediu, você entregou e você descansou. Irmãos, pense bem, agora elabora na tua mente, o Daniel na cova dos leões. Era uma sentença de morte, claro. Os leões famintos, era cruel aquele tipo de morte. Mas Deus estava tratando não dos leões. Deus estava tratando da fé do Daniel. Eu fico assim, sabe, irmãos, texto da Bíblia que me faz eu viver a realidade de Cristo. Imagine só aqueles 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, na fornalha. Os caras que foram levá-los, eles... O que aconteceu? Eles morreram. Antes de chegar lá no fogo, estava tão quente o negócio que eles morreram. Deus não estava tratando o fogo. Deus estava tratando a fé daqueles 3 homens. Eu quero te dizer algo. Deus não está tratando esse negócio que você acha que tem que ser assim, tem que ser assado. Deus está tratando a tua fé. E quando ele fala que ele cuida, irmãos, daqui, veja só, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Eu vou te falar uma coisa. Sobre os filhos de Deus, Deus coloca uma cerca de proteção. O inimigo só vai conseguir chegar em você se tiver uma brecha naquela cerca. Eu me lembro quando aqueles ladrões, eles entraram lá em casa e eles falaram assim, olha, na cabeça dessa mulher tem um negócio assim, tal. E olha, ela tem aquele livro preto lá, que o livro estava na cabeceira da minha cama. E o tempo todo eu falei, cala a boca, mulher. Eu falei, não, Jesus ama vocês, eles têm um propósito com a tua vida. O tempo todo eu falei, Jesus, para aqueles homens. Se eles tivessem me matado, eu tinha morrido. Irmãos, Deus, Ele sempre quer ver como está a nossa fé. Quando eu iniciei essa conversa com vocês semana passada, eu falei, não foi a fé da mãe, foi a minha fé. Porque naquele texto de Ana, algumas vezes, aquele homem, Eucana, está em 1 Samuel 1, ele ia com a família, as 2 famílias, fazer o sacrifício anual. Por que Ana não engravidou nas outras vezes que foi lá? Deus estava tratando com a fé de Ana. É difícil, irmãos, mas quando é Deus, a gente descansa nele. Deus cuida, Deus ele nos envolve com algo que é sobrenatural. Se foi Deus, pronto, foi Deus. Quando Deus falou que nós íamos embora de Itu, Deus falou, arrume as caixas, vocês vão embora. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi, precisamos desfazer desse negócio aqui. Tem muita coisa aqui. Se a gente quer uma casa menor, por que a gente vai colocar isso? Então vamos vender. Vamos vender tudo. Vamos vender. Irmãos, Deus não estava
tratando a casa. Deus não estava tratando os móveis. Deus estava tratando a minha fé. Foi para mim que ele falou. Então, quando Deus fala, olha, eu vou te dar um filho, pense. Você está falando algo, irmãos, que vai mexer com a fé do outro. E se não acontecer? Então, quando Deus fala que Ele cuida, é porque Ele cuida. Quando Deus diz que está trabalhando, é porque Ele está trabalhando. Agora, enquanto Deus não vê essa movimentação da nossa fé em relação a que Deus cuida, Ele não pode agir. Quem está entendendo? Ele não pode agir. Aí a gente fala assim, não, nós vamos ter que ir no banco pegar empréstimo, porque uma vez nós íamos tomar um golpe muito grande. E eu fui até com uma pessoa no banco para tirar o dinheiro ao vivo e tal, para entregar lá para outra pessoa. Uma quantia muito grande. Para mim, R$20 mil é uma quantia muito grande. E no caminho, nós pegamos lá, que seria o segurança, né, para ir com a gente e tal, que era uma coisa de risco, era um golpista querendo nos passar a perna. E eu fui com a pessoa, e a pessoa falou, a senhora tem certeza do que a senhora está fazendo? Eu falei, eu tenho. A senhora vai tirar esse tanto de dinheiro? Eu falei, eu tenho. Na época não tinha Pix, não tinha nada, tinha de pegar o dinheiro para poder mandar para o outro e tal, uma situação meio complicada. Então, mas irmãos, eu tinha uma paz que excede todo o meu entendimento, que eu não ia perder aquele dinheiro. Então são lembranças que Deus traz à nossa mente depois de alguns anos, que já tem mais ou menos uns 15 anos que isso aconteceu. São lembranças que eu vejo assim, cuidado de Deus, porque na realidade entregamos para uma determinada pessoa para que fosse entregue para uma outra, um monte de gente envolvida na situação, mas Deus estava cuidando da nossa vida. Porque esse dinheiro veio de volta para a gente. Não precisou, não finalizou. Deus fez de outra maneira, porque Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Deus cuida, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, por que é que eu não deixo Deus cuidar de tudo? Então, irmãos, aqui está dizendo assim, olha, que Ele coloca uma cerca de proteção. E a gente vai vendo como Deus cuida, de maneira maravilhosa que Deus cuida. Mas quando? Quando a gente entrega para o Senhor, que Ele cuida, daí Ele vai trabalhar, preste atenção, com a nossa fé. Como que Ele trabalha com a nossa fé? Ele precisa de matéria-prima para trabalhar, sim ou não? Então Ele vai usar de coisas, porque nós precisamos enxergar, porque o sobrenatural a gente não, mas milagre, irmãos, a gente consegue diferenciar se é milagre ou não. Então Deus, Ele quer usar matéria-prima para elaborar aquilo que Ele tem como propósito. Então a gente não entende, a gente fica meio perdido. Mas Deus podia fazer de outra maneira. Não, e daí a gente começa os argumentos com Deus. Lembra do povo de Deus lá no deserto? Nós chegamos até aqui, não tem água, não tem pipi, não tem melão, não tem não sei o quê. Mas Deus mandava o maná. E o maná era diferente. Era diferente, mas todo dia tinha. Mas o povo não estava contente com aquilo. O povo estava reclamando com aquilo. Então, a matéria-prima que Deus tinha para trabalhar com aquele povo ansioso era faltar aquilo que eles achavam que eles não podiam
deixar de ter. Quero melão, pepino, a cebola, o alho poró, aquelas coisas todas, cemitério. Então, irmãos, enquanto a gente não pega a palavra de Deus e fala assim, Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando comigo e que a matéria-prima é esse negócio, eu sei que o Senhor cuida de mim, porque aqui Pedro está falando o quê? Né? Lance sobre ele, lance. O que é lançar? Ó, jogar. A gente pode fazer alguma coisa com quem vai ganhar as eleições? A gente pode mudar? Deus não sabe de tudo? Nós vamos fazer sim a nossa parte, etc, 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 não é? Hoje eu fui procurar candidatos a deputado estadual e federal com ficha limpa. Depois vocês dão uma pesquisada nesse negócio. Daí começa com 8.34, qualquer coisa dessa, né? Então vem 8, vai até 1 e pouco, né? Anota. Então eu falei, puxa vida, qual é o melhor dos piores? Né? Então eu falei, não, eu tenho uma semana para analisar isso daí, porque eu vou dar conta dos meus atos diante de Deus. Eu vou dar conta dos meus atos diante de Deus. Mas eu não vou votar. A decisão é minha, tudo bem, a escolha é tua. Mas depois você não fala assim, olha, mas tá assim, tá desse jeito, não. Você tem que olhar a palavra de Deus e falar assim, por princípios, eu voto nesse daqui, porque parece com coisas que agrada assim, a minha fé. Né? Então você fala você e Deus. Irmãos, veja só. No versículo 6 do Salmo 100, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. O que você tem que fazer com o teu problema? Eu não sei se você tem problema. Pelo menos uma aqui me falou antes que eu estou com problema, que foi a Helena, mas os outros eu não sei. Assim, de fato, o que eu sei dizer é o seguinte, se eu pego e falo, olha Deus, olha, eu sei que a tua obra é maravilhosa, que tudo que o Senhor faz é bom, eu não dou conta de fazer do meu jeito, não, porque do meu jeito vai sair torto. Então, olha, e pega literalmente o problema e fala assim, tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão grande que eu não sei nem como o Senhor vai fazer, mas está aqui, ó, está aqui. Não é difícil, irmãos, porque para onde eu irei do teu espírito, com E maiúsculo, ou para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor a minha cama, ou seja, lá, eis que tu ali estás também. Ou seja, irmãos, não adianta querer fugir de Deus. Sabe? Deus, Ele é muito mais eficiente do que um drone. Diz que o drone vê até a gente dentro da caverna. Eu não acho, porque está escondido, o drone não tem poder de penetrar. Mas, temperatura? Pois é, que bom que tem que me ajude, né? E eu, como? Não pode, não tem como um drone ir dentro da caverna. Mas eu te digo uma coisa, que Deus nos vê dentro da caverna, porque Ele falou para Elias assim, Elias, sai daí. Está lá em 1 Reis 19. Sai daí. Então, irmãos, eu vou parar 8 horas. Vou ficar só nesse item. Porque você tem o Salmo 139 para você falar assim, eu tenho que entregar aos cuidados de Deus a minha vida. Porque agora eu sei que isso daí que Deus está me tratando é para trabalhar a minha fé. Só para isso. Porque no final você vai ver como Deus vai fazer. Por isso que tem situações, irmãos, em que as pessoas trazem
gente que tem um pouquinho mais de fé, e eu tenho. E quando Deus diz assim para mim, descanse, porque eu estou trabalhando, Deus não está trabalhando do lado contrário. Deus está trabalhando ao nosso favor. Ele sabe o que faz. Ele sabe tudo. 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 Tem coisas na minha caminhada que eu falo assim, se eu tivesse facilitado Deus trabalhar mais na minha vida, teria sido mais fácil. Muitas vezes eu fui pela minha força. Muitas vezes eu estava ali. Mas hoje, irmãos, eu sabendo que Deus precisa de matéria-prima para trabalhar comigo, não é com o outro. Preste atenção. Não é com o outro. Às vezes o marido fala assim, mas você não conhece a mulher que eu tenho. A mulher fala, você não conhece o marido que eu tenho. Não. Deus não quer trabalhar nem com o marido, nem com a mulher. Deus quer trabalhar com a causa que foi apresentada para ele. Não é com o outro. É com a gente. Porque o milagre vai ser na minha vida. Quem crê? Amém. O milagre vai ser na tua vida. Você crê? Fale com a tua boca. Amém. Porque as nossas palavras têm poder. Então o milagre vai ser na minha vida. Se eu tivesse exigido de Deus, como tem lugares aí que eu exijo de Deus que Ele tire Tatiana da cadeira de rodas. Se Ele tivesse tirado ela da cadeira de rodas, eu não sei se hoje ela estaria aqui. Sabe? Porque nas conversas que Deus tem comigo, Ele fala sempre para mim, por que você não deixa eu trabalhar? Eu falo, é verdade, Senhor. Por que eu não deixo o Senhor trabalhar? Porque do meu jeito não vai ser bom. Porque se Ele quisesse que ela morresse, irmãos, ela já passou por inúmeros problemas que ela poderia ter morrido. Inúmeros. Incontáveis. Mas de todos Deus livrou. Porque quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um propósito, o pai de um morre com AVC, o pai do outro fica vivo. Você entende isso? Dá para entender? O pai de um, Deus fala, não é para orar, porque eu não vou curar, eu vou levar. Para o outro, Deus fala, não, eu recebi a oração, porque eu vou tratar. A matéria-prima que Deus tinha naquela hora era de um jeito para um e de outro jeito para o outro. Às vezes, a minha carne quer empolgar-se com alguns convites que eu tenho recebido e a minha carne fala assim, olha, vai aí que você vai ter sucesso. Aí aqueles elogios, tal, que não mexe mais comigo. E eu falo assim, Senhor, eu quero que o Senhor esteja no centro da minha vida. Porque se o Senhor estiver no centro da minha vida, se eu estiver aqui falando com 5 pessoas, 6 pessoas, e estiver falando com 500, é para o reino. Eu não sou candidata a nada, a não ser para o céu. Por que isso tem que me mexer com o meu ego? Não. Uma das matérias que a gente estuda é sobre o ego. E o ego tem matado as pessoas, porque as pessoas não deixam Deus cuidar. O ego. Eu quero, o superego então. Eu quero, eu posso, eu tenho. E hoje as pessoas estão perdidas, porque tem que ser do jeito da pessoa, não do jeito de Deus. Isso eu estou falando do reino. Do reino. Na realidade, irmãos, se eu falar para vocês que não, eu fico lisonjeada. Eu recebi um convite agora, essa semana, um café.
gostoso, tudo muito bom. Então foi me feito o convite. Olha, e tal, e aí Tatiana pesquisou o local e tal, grande, maravilhoso, tudo muito legal. Na hora eu pensei, puxa vida, olha, é uma boa, viu? Eu acho que é uma solução. Na hora eu pensei, é bom isso, gostei do convite. Gostei, mas eu falei, Senhor, é da tua vontade? Se for, Pai, abre a porta, se não, fecha a porta. Eu estou disposta a te obedecer, Pai. Irmãos, quando a gente chega nesse nível de falar, Deus, eu estou disposta a renunciar tudo. Irmãos, eu renunciei a uma carreira política. Eu poderia, nesse momento, hoje eu vi lá no quadro de deputada federal, uma velhinha, com 80 e tantos anos, bem conhecida, já foi prefeita em São Paulo, não vou falar o nome não. Até me confundi uma vez com ela, né? Que coisa horrível. A pessoa foi lá, me abraçou e falou assim, fulano! O cara tava bêbado pra caramba. Sua avó parece. Não, daí eu fiquei ali, tal, também que tinha alguém do meu lado para me acudir. Não tá tão derrubado assim, não. Pois é. Mexi. E aí, não, Não, eu falei, não, nem. Né? Assim, cabelo, óculos, então. A bem. pessoa bêbada confunde. Se você falar o tamanho. Bêbado. Se você falar o tamanho, tudo bem. Então, irmãos, e eu vou dizer uma coisa, na época era até bom ser parecido com essa pessoa, porque ela estava aí tava por cima. Mas eu sou eu, não quero ser parecida com ninguém. Eu já quis ser parecida com a minha pastora, referência para mim. Mas não com quem não é referência para a minha vida. Então, irmãos, nós vamos continuar a semana que vem, se Deus permitir. Nós temos outras coisas para fazer. O nosso culto vai ser lá em casa, eu já falei. Mas nós vamos, a semana que vem, para o quarto item do 7, nós vamos para o 4. Eu não quero atrasar. Então, irmãos, esse daqui é Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. O problema é que você acha que Deus é incapaz de cuidar, mas Deus cuida. Ele vai mostrar no final como Ele cuida. Porque se você olhar a sua vida, se eu olhar a minha vida e vejo da onde Deus me tirou, você lembra da onde Deus te tirou? Porque eu lembro da onde Deus me tirou. De um lamaçal, esgoto, não tinha identidade. Deus me tirou de lá. Ele tirou Davi lá cuidando lá das ovelhinhas do pai. E o pai de Davi esqueceu que tinha mais um filho. Algumas pessoas falam que esse filho era bastardo, não é verdade. É que ele tinha 7 filhos. Esqueceu dele. Mas Deus não esquece de nós. Deus está te vendo agora. Feche os teus olhos. Você vai ter alguns segundos para falar para Deus assim: Deus, eu não dou conta, não. Fale para Deus: eu não dou conta, não. Eu não dou conta. Eu não dou conta, Senhor. Talvez esse negócio seja muito para minha cabeça, ou eu já não estou. Fale para Deus, fale para Ele. Fala, mas agora à noite, Senhor, eu aprendi que eu tenho que lançar nos teus braços toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim desde quando eu nasci. Eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já cuidava de mim. É o que fala o Salmo 139. O Senhor conhece os meus ossos, o Senhor conhece tudo, Pai. Por isso eu quero entregar para Ti, Senhor. Tudo, 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 tudo.
Tem um corinho que fala assim: quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o teu Deus estiver, e todo o teu ser ele transformar, aí então vais dizer, e assim vai, irmãos, quando tudo deixares no altar. O que você precisa deixar no altar hoje? O que você precisa deixar no altar? O que está complicando a tua cabeça que você precisa deixar no altar? Deus sabe. Deus nos sonda e nos conhece. E de longe Ele esquadrinha o nosso caminhar. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe se você finge, se você é hipócrita, se eu sou hipócrita, se eu finjo, se eu minto, se eu me distraio. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Desculpas, Ele sabe de tudo. Entregue para o Senhor. Fala: Jesus, eu não dou conta. Eu não dou conta da maneira que eu tenho vivido, eu não dou conta do meu jeitinho, eu não dou conta. Eu não dou conta, Senhor. Fale para Deus. Pai, nós te louvamos porque nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Jesus. Mas nós queremos hoje à noite lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, problemas, dificuldades. Nós só temos a Ti, Senhor. Nós não temos outro Deus. Nós temos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Moisés, de Paulo. Nós temos um Deus que mandou o Filho dele naquela cruz morrer no nosso lugar, junto com ladrões, assassinos, salteadores, bandidos. Ele foi no mais baixo grau de humilhação por minha causa. Por isso, Pai, nós queremos te pedir perdão por tantas vezes que nós não ouvimos a Tua voz e nós fazemos de acordo com a nossa vontade. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem realmente nos levantado, dando-nos ânimo, dizendo que o Senhor é Pai. E nós falamos: Abba, Pai, socorro, Pai. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não somos merecedores. Sabemos que a Tua graça e misericórdia. Obrigada, Santo Espírito de Deus, por esta noite. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor e nos ensinar. Nós queremos aprender e nós queremos aplicar nas nossas vidas. Obrigada, meu Deus. Nós somos gratos a Ti por cada dízimo, oferta, por cada pessoa que tem recebido, Senhor. Oh Jesus, cada projeto, Senhor, que tem doído, ardido no nosso coração. Nós queremos fazer parte do Teu projeto do Reino. Nós não queremos nos ausentar das Tuas bênçãos através do nosso serviço. Nós queremos Te servir. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta casa. Obrigada por aquilo que vamos servir. Obrigada por tudo aquilo que tem feito com tanto carinho para as nossas vidas. É para Ti, Senhor. Nos oferecemos a Ti. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Agora que nós vamos para as nossas casas, nos dê uma semana de vitória, Pai. Vitória em Ti, Pai. Tudo aquilo que o homem diz não, o Senhor já determinou antes da fundação do mundo. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus amado, por essa semana. Por essa semana que inicia-se hoje, meu Pai. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Que o amor do Deus Pai e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, desde agora e para todo sempre.
Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, uma semana de vitória e vai ser em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.